Bom, hoje eu vim aqui, né, dando continuidade ao tema de nematelmintos, para falar de mais um parasita ou mais um grupo de parasitas redondos, né? Hoje eu vou falar dos ascarididas, né, dos ascaris, das lombrigas tão comuns na veterinária em diversas espécies, cada uma com um impacto diferente. Então, essa ordem ascaridida, ela apresenta as papilas pré-cloacais, cloacais e pós-cloacais, dependendo da espécie com a que a gente trabalha. Tem uma superfamília que é Ascaridoidea, mas eu vou falar primeiro da família Heterachidae. A Heterachidae, ela tem uma característica que o principal parasita é o Heterax gallinarum. E esse Heterax gallinarum é um parasita, é um ascaris, que tem em ave. E tem um hospedeiro paratênico. O hospedeiro paratênico é aquele que não serve para nada no ciclo do parasita, tá? Mas ele ajuda no transporte. E esse hospedeiro paratênico é a minhoca. Então, existe esse parasita em aves, o Itherax. Ele é bastante comum, tá? Principalmente em galinha de fundo de quintal. Às vezes as pessoas não dão tanto valor porque não encontram, não enxergam tão fácil assim, tá? Mas é uma parasita que dá bastante dor de cabeça. E apresenta o hospedeiro paratênico, que é um hospedeiro de transporte, que é a minhoca. Ele vai se alojar no seco. O seco é a porção final do intestino. Então, intestino delgado, intestino grosso, né? E lá no intestino grosso é onde ele vai se alojar. É um parasita pequeno, de 4 a 15 milímetros, tem a boca trilabiada, né? Então 3 estruturas, o esôfago é bulbiforme, os machos apresentam 2 espículos de tamanho diferentes, uma ventosa pré-cloacal, né? E a asa caudal na extremidade posterior. Tem papilas pré-cloacais, cloacais e pós-cloacais também. Como é que é o ciclo biológico desse parasita? Como é que ele se cicla direto? Então, é um ciclo direto, sem migração. Então, uma vez no seco, a fêmea vai fazer ovipostura, né? Ou seja, vai liberar os ovos. Só que esses ovos ele têm uma característica diferente, eles têm a casca bem espessa. Então, quando os ovos vão para o ambiente, eles são ovos bem protegidos. Tem até uma imagem aqui no canto inferior direito de um ovo e no canto superior direito os adultos de Heterax. Então, quando tá os ovos no meio ambiente, desenvolve L1 dentro do ovo, então o ovo se transforma larvado, e dentro do ovo passa L2 e L3. E L3 é a forma infectante. Pode ser que a minhoca ingere o ovo, né? E uma vez que ingere o ovo no tubo digestório, o L3 ele fica liberado, né? Dentro do seco, e as larvas vão penetrar na mucosa secal, depois de ingerido, vão para as criptas do epitélio secal e vão fazer sua estrutura. Então tem duas formas. O hospedeiro definitivo, ele ingere o ovo ou ingere a minhoca. Então, no caso, a galinha, ela pode ingerir o ovo larvado com L3 ou ingerir uma minhoca que ingeriu esse ovo. Uma vez no tubo digestivo da ave, esse L3 é liberado, vai para o seco, se transforma em L4, L5 e se transforma em adulto lá no seco. Então é o que a gente chama de um ciclo direto. Esse L3 não fica ciclando, não fica rodando para tudo quanto é lado. Um período pré-patente, né? Então é o período entre a infecção e o início da reprodução e manifestação dos casos dos sinais clínicos em torno de 4 semanas. Qual a importância na medicina veterinária? Essas larvas podem causar espessamento da mucosa secal, ou seja, tem tanto parasita irritando que ela fica mais espessa. Isso pode gerar uma inflamação e as larvas se alimentam da mucosa. Elas têm uma extração de material. Então, com isso, os animais acabam apresentando uma dificuldade no seu desenvolvimento. Além disso, transmite o Stomonas meleagritis, né? E esse Stomona pode penetrar no ovo e pode ter um impacto muito grande. Ele é bastante patogênico para peru. Ele parece ser mais preocupante com o peru. E esse patogênico é a capacidade de promover ou de causar a doença. Não é recomendado, então, em ambientes que eu tenha peru, eu ter galinha junto. Por quê? Porque as galinhas fazem esse ciclo e acabam se transformando num problema bem grande. Um outro parasita, né, também de ave, aí é da família Ascarididae, né, Ascarididae. O Ascaridia galli, também parasita de ave, só que esse é do intestino delgado. Enquanto o Heterax ele vai para o intestino grosso, esse é do intestino delgado. É um tamanho médio, de 6 a 12 centímetros a fêmea, o esôfago é claviforme, os ovos são semelhantes entre o Heterax e o Ascaridia.
Boca também trilabiada, marcha apresentando 2 espículos do mesmo tamanho e uma ventosa pré-cloacal na extremidade superior. Também papilas pré-cloacais, cloacais e pós-cloacais. E a cauda do macho termina abruptamente, é uma característica um pouco diferente. O que chama atenção no ciclo biológico desse parasita? O ciclo evolutivo é direto, ele não tem migração. Então, a ave vai ingerir o L3, que é a forma infectante, eclode no intestino, onde passa L4 e adulto, depois divide, né, o que é macho e é fêmea, faz a cópula. A fêmea, ela faz a ovopostura e vai liberar no ambiente o ovo em boa condição. Uma vez em ambiente adequado, L1, L2 e L3. Então, qual é a grande diferença entre o Heterax e esse Ascaridia galli? É que esse Ascaridia galli, normalmente, ele não tem o hospedeiro paratênico, que é a minhoca. Então, é um mito bastante comum em aves, numa grande quantidade. Pode chegar mesmo a obstruir o intestino da ave, em alguns casos pode até levar à morte. Ela é mais grave em aves de menor porte, em aves jovens, tá? Então tem que tomar bastante cuidado em ambientes com muitas aves. Agora, um outro grupo, que é o que mais nos interessa, né? É a superfamília Ascaridoidea, da família Ascarididae, ou Ascarididae, né? Ascarididae é a pronúncia correta, subfamília Ascaridini e o Ascaris. Então, o Ascaris é um parasito principalmente de animais jovens. Ele vai interferir bastante no desenvolvimento, né? Bastante no ganho de peso. O ovo tem uma casca muito espessa, então uma vez no ambiente, os ovos são resistentes. Vocês podem ver os adultos aqui ao lado direito e um ovo mais na porção central. Os ovos, então, mesmo quando a gente joga desinfetante, joga produto, não vai conseguir eliminar. E uma fêmea ela vai produzir 20 mil ovos por dia. Um dos mais conhecidos da gente é o Ascaris lumbricoides, que é muito comum em seres humanos, tá? E ele vai contaminar o intestino delgado. Então, imagina, intestino delgado, a primeira porção do intestino, ele vai ser importante na absorção. Então, um grande volume vai interferir na absorção, vai interferir no desenvolvimento, inclusive, de uma criança nesse caso. Um dos parasitas que a gente trabalha bastante é o Ascarisum. Então, ele é o mesmo parasita, só que agora para suínos. Ele é um tamanho bem maior, né, de 20 a 40 centímetros. Ele a fêmea tem uma vagina no terço anterior e a fêmea termina com cauda romba, né? E os machos possuem 2 espículos que ajudam na fixação. E a boca é trilabiada. Então, vocês já conseguem ver, aqui pela imagem da direita, um ovo com uma parede bem espessa também, o que vai dificultar a higienização do ambiente e a eliminação do ovo no ambiente. Então, como é que é o ciclo? O suíno ingere o ovo, né, que tem uma membrana dupla. Vocês podem ver que eu deixei aqui no canto inferior à direita uma imagem, né, para vocês acompanharem. Então, aqui na letra E, o suíno ele vai ingerir o ovo com a camada dupla, ou ele pode até mesmo ingerir uma minhoca, que é o hospedeiro paratênico, ou um besouro que ingeriu o ovo. Uma vez entrando no corpo, o L3 é liberado no intestino do animal, principalmente no seco. O L3 ele vai penetrar pela mucosa, vai na circulação na via linfática e vai até os linfonodos. Depois do linfonodo, ele passa pelo sistema porta, ele vai fígado, coração e pulmão. No pulmão, a larva faz a mudança para L4. Quando ela faz L4, ela vai para o alvéolo, do alvéolo pulmonar sobe, é deglutida, vai de novo para o trato digestório, quando chegando no intestino, ela vai se transformar em adulto. Uma vez se transformar em adulto, as fêmeas fazem ovopostura, uma vez feita a ovopostura, libera o ovo. Os ovos nas fezes, eles não estão larvados, né? Os ovos nas fezes, ele está como um ovo com células divididas, como se fosse uma amora. Para ser infectante, ele precisa ocorrer a a formação do L3 no interior. Então, por isso que o ovo ele tem que ir para o ambiente e fazer o seu ciclo no ambiente. Existe uma dificuldade maior. Lembrando que é intestino delgado, onde ele vai fazer o seu ciclo, tá? Então, esse parasita com o suíno, ele tem um ciclo um pouco mais complexo, porque ele então tem que ser absorvido, ou L3 ou ovo com L3, ou mesmo um paratênico como minhoca e besouro, vai para o intestino grosso, que é lá no seco, dissolve, libera, cai na circulação linfática e depois pela circulação sanguínea,
vai para o fígado, coração, pulmão vai para o alvéolo, sobe do alvéolo como um L4, é deglutido, vai para o intestino delgado, L5 é adulto, e os ovos saem nas fezes. Então, isso aí pode gerar um ciclo de quase 2 meses. Com essas passagens, com essas mudanças, migrações, o que ele é importante? A larva ela pode ocasionar uma pneumonia, uma lesão pulmonar, porque ela sai, passa pelo alvéolo, né? E em alguns casos pode provocar até mesmo uma anemia, porque ela passa pelo sistema circulatório, e quando ela passa pelo fígado, pelo coração, né? Pelo fígado, pela circulação e pelo pulmão, pode provocar uma hemorragia, alguma lesão, e as manchas embranquiçadas que condenam o fígado, né, representam uma inflamação. Então, a lesão hepática é uma lesão importante. O que o verme adulto faz? Ele pode ter uma quantidade tão grande, que ele pode provocar uma obstrução. Em alguns casos, pode levar até mesmo, né, a icterícia, que é o derramamento de bilirrubina na circulação. E muitas vezes ocasiona a condenação de carcaça. Por que ele é muito importante em suínos jovens? Porque vai diminuir o ganho de peso e ele vai fazer com que o suíno fique mais tempo para poder engordar. E isso é um prejuízo econômico muito grande. Vocês têm aí um desenho no canto superior à direita e embaixo no canto inferior à direita. Vocês podem ver uma pessoa puxando, né, tracionando uma bola de parasitas do interior do intestino. Um outro parasita importante é o Parascas equoro, né? Esse Parascas é um parasita similar, só que agora do equino. Intestino delgado também vai ser o seu local. Tamanho grande, de 20 a 50 centímetros para a fêmea. Os machos, né, possuem asa caudal e uma boca também trilabiada. Um período aí pré-patente de 1 a 3 meses e vai apresentar um ciclo parecido com Ascaris-sum, né? Então vai para o intestino, cai no sistema linfático, sistema circulatório, vai no pulmão é deglutido, vai para o intestino delgado, macho e fêmea fazem postura. Por que ele é tão importante? Porque os paráscaras eles estão relacionados também com cólica nos equinos, tá? Então, cólica é comum por paráscaras e em casos muito graves, obstrução de intestino delgado. Ou seja, tem tanto parasita que aquilo forma uma bola e o animal acaba apresentando a clínica. Então, paráscaris é o ascaris do cavalo. Outro parasita importante, o neoascaris, né, que é antigamente também chamado por alguns autores de Toxocara, mas um deles é o neascaris vitulorum, que é de bovídeos, né, então de ruminantes, também parasita o intestino delgado, também é um parasita grande, né? Tem uma cor esbranquiçada, a cabeça mais estreita que o corpo, a boca trilabiada e os ovos são de 60 a 100 micrômetros. O mesmo tipo de ciclo, né? Só que agora em bovino. Então, pode ver que o neoascaris, o parascaris e o ascaris, nesse caso, é a mesma coisa, o mesmo ciclo, só que eles têm diferenças taxonômicas que acabam recebendo gêneros diferentes. E aí, mostrando como é que é o ovo do Toxocara, que é o mesmo ovo do neoascaris. Aí a gente tem a subfamília Toxcarine, que é aí uma família à parte, por isso que o neoascaris ele saiu dessa família, que é o Toxocara canis, bastante comum em cães. Vocês vão ver bastante isso na clínica. Então, os hospedeiros definitivos são os cães, eu diria que são quase que carnívoros em geral, tá? Os carnívoros silvestres também podem ter. Vão parasitar o intestino delgado. Aí é um parasita um pouco menor, de tamanho médio, a fêmea de 9 a 18 centímetros. O esôfago é claviforme, a boca é trilabiada, asa cervical longa e estreita, o ventrículo esofagiano e o macho é uma projeção digiforme na cauda. Então ele tem uma característica diferente. Lembrando que essas características são importantes na taxonomia, mas nós na veterinária, na clínica e na rotina, dificilmente vão conseguir identificar o parasita. Normalmente a gente envia o parasita para um especialista para poder fazer a identificação. E o outro, né, ó, Toxocara canis e o Toxocara cat. Também vai parasitar intestino delgado, também de tamanho médio, esôfago claviforme, boca trilabiada, asa cervical larga e curta e apresentam um ventrículo esofagiano. Vocês podem ver que tanto de tamanho o canis é um pouco maior, né? Mas as características são parecidas e o cat é um pouco menor. Também o ovo aí de Toxocara. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque muitas vezes, se eu tenho numa casa, numa residência, cães e gatos, podem ser que eles troquem parasitas um com o outro, tá? Então, não estranhe se algum dia encontrar um Toxocara cat em um cão, um Toxocara canis em um gato.
Um outro parasita é o Toxascaris leonina, que é um de felinos e caninos, tá? De em geral, também do intestino delgado. Ele tem um tamanho médio de 2 a 10 centímetros para a fêmea, esôfago claviforme, boca trilabiada, asa cervical, não apresentam um ventrículo esofagiano. Dá para ver uma imagem aqui, ó, do Toxascaris. O ciclo biológico geral desse grupo, do Toxocarine, é: fêmea faz a postura, os ovos saem nas fezes vai transformar L1, L2, L3 dentro do ovo, o hospedeiro definitivo vai ingerir de alguma forma. Então, desse grupo, Toxocara canis, Toxocara cat e Toxascaris leonina, tem um ciclo bem parecido, com fêmeas fazendo a postura, os ovos saem nas fezes, L1, L2, L3 dentro do ovo, e aí a gente vai ver as formas que infectam. Primeira forma é a via oral. Aí tem 2 ciclos, o ciclo do jovem e o ciclo de adulto. Como é que é o ciclo de cães jovens? Ou de animais jovens? O hospedeiro definitivo ingere o ovo larvado, ou seja, o ovo com L3. O L3 é liberado no tubo digestivo, penetra na mucosa, no tubo digestivo, no intestino delgado, cai na circulação fígado, coração, chega nos alvéolos pulmonares, transforma em L4, L4 é deglutido, volta para o intestino e faz o ciclo. Mesma coisa que a gente viu com ascaris. Como é que é no adulto? As larvas chegam no pulmão como L3, o L3, a circulação de retorno para o coração, vai pela aorta para diferentes partes do corpo e ficam ativos por anos. Então, muitas vezes, né, o Toxocara em cães, ele tem num cão adulto, ele pode ter um ciclo um pouco diferenciado, que é essa forma do ciclo do cão adulto, que da horta é espalhado para várias regiões do corpo. E de 4 a 5 semanas de período pré-patente. Uma outra forma é a via transplacentária. Como essa larva aqui, ó, a L3 ficou circulante, né, no animal adulto, as larvas passam pelo sangue arterial, podem ir para o feto, a cadela é contaminada antes mesmo da gestação, claro, então ela vai possuir essas larvas na musculatura, algumas alterações hormonais reativam e contaminam o feto, que forma uma combinação mais importante em cães, mas em gatos isso não ocorre. Então, a forma de transplacentária, ela pode ocorrer principalmente em cães e não em gato. A transmamária, via transmamária. As fêmeas passam as larvas para os filhotes através do leite. Não há migração pulmonar no filhote por essa via, tá? Ele vai direto para o trato digestório. E por hospedeiros paratênicos, né? Pode haver contaminação e ingestão desses ovos por roedores ou por aves, que vai ficar parado, ou algumas outras espécies, até mesmo como lagartos, e o hospedeiro definitivo ingere esses parasitas. Então, esse ciclo, né, do Toxocara canis, do Toxascaris, ele é um ciclo bastante importante, porque ele pode fazer toda essa questão de migração. Pode parar num órgão que vai continuar fazendo o seu ciclo, como é na transplacentária, na transmamária, porém, pode parar aonde não deve, até mesmo formando um trombo. Qual a importância? A importância é a ingestão do ovo com L3 pelo homem, que passa pelo fígado, e aí pode desencadear vários problemas. Entre eles, tá, o mais importante, é a larva migrans visceral, ou seja, o L3 eclode e ele vai começar a rodar por dentro do corpo de um ser humano, provocando mais diferentes tipos de lesões, né, parecendo um bicho geográfico interno. Em cães, a infecção pode levar à pneumonia, pode produzir uma grande quantidade de muco, gerando uma enterite mucoide, pode ter oclusão parcial ou completa do intestino, e em casos muito raros, né, pela perfuração que ele produz, pode levar até mesmo a peritonite. Então, um cão, né, com uma grande quantidade desse parasita, ele vai ter um desequilíbrio intestinal, ele vai ter um desequilíbrio hemostático, ele vai ter uma alteração de proteína, tá? E muitas vezes tem essa barriga grande. O que eu gostaria de chamar a atenção a respeito disso? Lembre-se sempre, eu falei de várias vezes com ascaris que eles podem dar obstrução, né, de corpo estranho ou cólica nos animais. Tomem muito cuidado com o diagnóstico positivo de algum desses ascaris e uma vermifugação que mate o parasita. Por quê? Esses vermes todos juntos, ao morrerem, não necessariamente serão expulsos. E se eles não forem expulsos e forem apodrecendo, o corpo vai absorver a toxina. Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Quando eu faço uma avaliação das fezes,
e eu procuro saber se esse cão, se esse cavalo, se ele suíno tem muito parasita, o ideal é dar um produto que paralise as larvas e elas sejam expelidas aos poucos. Por quê? Um grande volume de parasita que morre e apodrece pode levar mesmo o paciente a uma intoxicação, tá certo? Então, essa é uma dica que fica aqui para vocês nessa parte de parasitologia veterinária. Até mais, a próxima aula.